Olá, avós, mães e pais revolucionários. Eu sou Nel Santana e eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez para inaugurar o programa Como Ensinar Matemática ao Seu Bebê. Pais revolucionários. Eu só quero dizer que eu estou impressionado, pasmo, terrificado, aterrorizado, assombrado, bestificado com a capacidade que o seu bebê tem de realizar coisas incríveis. É simplesmente impressionante como funciona o cérebro da criança, né, e como ela faz para usar isso. Mas melhor do que eu falar, eu quero mostrar para vocês uma criança de 2 anos identificando a quantidade enorme de objetos na tela e fazendo cálculos matemáticos. Aquilo que a sua criança pode fazer também. E é isso que a gente vai começar a ensinar a você e ao seu bebê a partir de hoje. 2 mais 1 é igual a... Vamos lá, aponte com o dedo. 3, aponta lá, vai. A resposta certa é 3. Sabe aqui. 4 mais 3 é igual a... Vamos lá, aponte com o dedo. Aponta lá, vai. Vai. A resposta certa é 7. 7, toca aqui. Toca aqui. 7 mais 8 é igual a... Vamos lá, aponte com o dedo. 7 mais 8 é igual a... Aponta lá. Aponta, vai. A resposta Aponta, certa aponta. é 15. Muito bem. 10 mais 10 é igual a... Essa eu quero ver, hein. Vamos lá, aponte com o dedo. 20, onde é 20? Vai, aponta. Esse. A resposta certa é 20. Uau! Que incrível, papai. 9 mais 9 é igual a... Vamos lá, aponte com o dedo. 18, 9 mais 9, 18. Pega 18. Vai lá, aponta. Vai lá. Esse. A resposta certa é 18. 18! Toca aqui. Yeah! Direito. Yeah! Sensacional! Sensacional! Palmas para essa criança super inteligente. Vamos lá, dê um abraço. Diga quanto ele é inteligente e especial. Lá vai. 3 mais 6 é igual a... Vamos lá, aponte com o dedo. 3 mais 6. 9! Muito bem! A resposta certa Toca aqui. é 9. Acertou? Vai. 4 mais 4 é igual a... 4 mais 4 é Vamos igual a... lá, aponte com o dedo. 8! Aponta lá! Muito bem! A resposta certa é 8. 4 mais 4, 8! Sensacional! sensacional. Palmas para essa criança super inteligente. Vamos lá, dê um abraço. Diga quanto ele é inteligente e especial. É impressionante, não é mesmo? E se você estiver duvidando, né, que isso é verdade, é muito simples. É só você tentar aplicar isso com seu próprio filho e você vai ver o seu filho fazendo esse tipo de coisa. Esses cálculos matemáticos, né, e é um negócio impressionante. Bebês tão pequenos realizando coisas tão fantásticas. E isso é só o início do programa. Na verdade, um modelo tradicional é um tanto quanto ineficiente, porque ele tenta ensinar às crianças o símbolo e não o significado da quantidade do número, né? Então, o numeral 1 é apenas um símbolo. A criança vai ver aquele símbolo e vai falar o número 1.
mas ela não sabe necessariamente o que aquilo representa. Ela vê o número 5, ela não sabe que são 5 objetos, ela apenas sabe que aquele símbolo do número 5 tem o som, a sonoridade da palavra 5. E então a criança não consegue dar significado de quantidade ao símbolo que está sendo apresentado para ela. E, consequentemente, ela não vai conseguir fazer cálculos com esses símbolos. A grande sacada do Glendoma foi ensinar para a criança os números na forma de fatos, ou seja, a quantidade que aquele número realmente é, através de bolinhas vermelhas, né, na tela. Então, como a mente da criança funciona de forma muito concreta, ela consegue entender que 2 bolinhas na tela é 2, né? O número 5 são 5 bolinhas e assim por diante. Para nós adultos, nós temos uma certa limitação de conseguir fazer isso porque nós aprendemos a ficar contando os objetos. A criança ela consegue ver números grandes, né? 15, 20, 30 bolinhas e saber que aquilo é a quantidade sem precisar ficar contando. Isso é o que mais impressiona. Para nós adultos que não fomos treinados para isso, não desenvolvemos essa habilidade, se você vê o número na tela, 3 bolinhas ou 5 bolinhas, você consegue saber sem precisar contar. Mas quando chega um número superior a 10, o adulto começa a ter dificuldade, mas a criança não. A criança consegue ver os fatos. Então ela consegue ver o número 15, consegue ver o número 20, 50 e sabe que aquilo é a quantidade que representa 50 objetos. Para o cérebro da criança, ele funciona diferente do cérebro do adulto. Ela consegue assimilar de maneira quantitativa. Aquilo que a gente vê como um amontoado de bolinhas na tela, ela consegue ver como uma quantidade, um fato. E não importa a forma como as bolinhas estão dispostas, né? Ou se vira de cabeça para baixo ou de lado, ela consegue fazer a distinção, inclusive de diferenças pequenas. Um número 27, 28, por exemplo, que é um monte de bolinhas na tela, mesmo assim ela consegue ver a diferença. E o mais importante, fica muito mais simples para a criança fazer os cálculos matemáticos. Ela consegue perceber que uma quantidade de objetos mais uma outra quantidade de objetos na tela vai resultar numa soma final. Onde está o número 31? Vamos lá, aponte com o dedo. Esse. Vamos ver a resposta? A resposta certa é 31. 31! Aqui na Onde está o número 37? Vamos lá. Cadê o 37? Aponte com o dedo. Vai lá. Esse aí? Será que você acertou? 37? A resposta certa é 37. 37! Onde está o número 41? 41. Vamos lá. Aponte com o Cadê o dedo. 41? É esse? Será que é esse? A resposta certa é 41. Acertou! Crianças podem aprender qualquer coisa que lhes for apresentada de forma honesta e concreta. E a matemática nada mais é do que um conjunto de fatos concretos. Nesse momento você pode estar se perguntando, para que eu vou ensinar matemática para um bebê? Em primeiro lugar, a matemática é uma das funções do cérebro mais elevadas. Somente humanos são capazes de fazer cálculos matemáticos. E a matemática é uma das funções mais importantes na vida, né? Ela é vital para a vida na civilização, no dia a dia de qualquer pessoa. E segundo, crianças devem aprender matemática o mais cedo possível, porque isso é extremamente importante para o desenvolvimento físico do próprio cérebro dela. E o produto desse desenvolvimento físico é o que nós chamamos de inteligência. É semelhante aos músculos, né? Tô aqui com a camisa do Hulk, exatamente por isso. Assim como os músculos
crescem a partir do uso do exercício, o cérebro também se desenvolve a partir do uso do exercício. Então, por isso que é importante uma criança pequena ainda começar a aprender matemática, aprender leitura e outras habilidades que vão ampliar a sua inteligência. E a matemática é uma maneira muito eficiente de colocar grandes quantidades de informação no cérebro e uma maneira importante de pensar humana. É provável que você tenha ficado muito entusiasmado para começar a fazer esse programa com a sua criança. E a segunda pergunta é: com qual idade devo começar? O método de matemática, a criança pode começar a partir de 1 ano de idade. Porém, antes disso, desde os 3 meses de idade, você pode começar com seu bebê com a parte de como ensinar o seu bebê a ler. É um outro programa que nós já temos aqui, né? Está disponível para você, você pode acessar o link aqui embaixo e ver todo o programa Como Ensinar o Seu Bebê a Ler. E vocês estão prontos para começar? É muito simples, basta acessar o nosso site que está aqui embaixo, se inscreve lá, você vai ver o programa, né, Como Ensinar Matemática ao Seu Bebê. É gratuito, aproveite enquanto é gratuito, você vai ver o passo a passo de como aplicar o método com o seu bebê. Lá tem um cronograma, você vai fazer o download e no cronograma você vai marcando as sessões que você já fez, né? Dia 1, sessão 1, dia 1, sessão 2 e assim por diante. E como apresentar o programa para o seu filho? É exatamente como você viu no vídeo que eu mostrei, a forma como eu apresento para o meu filho. Sente-se junto com ele numa hora feliz, né? Coloque isso na televisão, é muito importante que seja uma tela grande, então eu não recomendo fazer o programa na tela do celular. É muito importante que você coloque isso numa tela maior, talvez num tablet, mas o mais recomendável é você colocar numa televisão, né? É uma televisão que esteja conectada com a internet, você pode controlar os vídeos que estão sendo exibidos através do seu celular e seguir o cronograma. Então sente-se com ele numa hora que ele esteja bem, que ele esteja feliz, que você também esteja feliz. É muito importante que seja algo prazeroso para todos. Num momento que esteja o ambiente silencioso, evite outras distrações, evite som ligado, evite qualquer coisa que possa tomar a atenção dele ou outros brinquedos espalhados pela sala. E é tudo muito simples, basta exibir para ele na tela. A sessão é muito rápida, dura em torno de 1 minuto. E muito importante, depois da sessão, tem que fazer uma festa, tem que vibrar com ele, tem que beijar. Ele tem que sentir que aquilo que ele está fazendo junto com você é importante e é prazeroso. Porque o nosso cérebro, ele procura essas sensações de prazer e a criança não é diferente. Se ele entende que aprender é algo prazeroso, ele vai querer o tempo todo aprender. E isso faz uma criança se tornar mais inteligente do que a média. E depois de cada sessão, você dá uma pausa, brinca com outra coisa, distrai ele durante 15 a 30 minutos e depois você pode voltar e fazer uma nova sessão com ele. É claro que isso vai depender de quão avançado você já estiver no programa. Crianças que estão muito avançadas, né, elas podem fazer mais de uma sessão na sequência, né? Meu filho, ele gosta, né, de fazer 2 ou 3 sessões, uma atrás da outra, mas ele já está acostumado a isso. O grande segredo é, você tem que parar de fazer o programa antes da criança querer parar. Então é extremamente importante para quem está aplicando o programa com a criança ter essa percepção, conseguir prever antes que a criança queira parar a brincadeira. Porque criança é assim, ela está brincando com uma coisa, enjoa de uma brincadeira, já quer brincar de outra. Você tem que ter essa percepção. Começa a brincar com ele, você pode ir fazendo mais sessões com ele, não tem problema se for na sequência, desde que ele realmente esteja animado e interessado pela sessão. Você tem que fazer antes dele querer parar. Quando você parar, você tem que sentir que ele ainda está implorando para querer mais matemática, querer mais aprender a ler, né, as palavrinhas como a gente chama aqui em casa. Então é isso que você tem que ter noção, ter essa sacada, essa previsão do seu bebê, do interesse dele pelo programa, para que ele se mantenha sempre interessado. Porque se você não consegue fazer isso e ele fica entediado com o programa, você vai ter dificuldade de dar continuidade. Então,
A criança interessada, a criança feliz com o programa, né, entusiasmada enquanto estiver fazendo, vai manter ela presa com atenção ao programa. Apenas comece a fazer as sessões no momento onde vocês estejam felizes, a criança esteja feliz principalmente, não esteja irritada, nem com fome, nem com sono. Tem que ser o melhor momento dela. Então, são esses momentos que ela está pronta para dar o melhor dela, né, para ela mesma e para o mundo. Então, a regra principal é essa. Tanto a criança quanto os pais têm que abordar o processo de aprendizagem de matemática com uma forma maravilhosa que isso realmente é. E eu tenho certeza que muitos pais vão aprender muito de matemática junto com seus filhos. Então vamos lá, vamos começar? Não perca tempo, se inscreva agora, entre no nosso site, se inscreva no programa, baixe o cronograma e siga para o próximo vídeo, né? Eu vou colocar aqui um vídeo sobre como você seguir as playlists. As playlists já estão prontas, se você sabe acessar isso no YouTube, você pode ir lá no nosso canal, nas playlists e ver lá, está tudo muito bem organizado. Como ensinar seu bebê, fase 1, né, de dia 1 ao 10, do dia 20 ao 29 e assim por diante. A matemática fase 1 e fase 2. E nesse programa a gente criou uma coisa muito legal também, né? Muitos pais me perguntavam como saber se o filho estava aprendendo. Então nós criamos o jogo dos números, jogo das equações. Então a criança ela pode mostrar o quanto ela já aprendeu, sem precisar ser testada, porque as crianças odeiam ser testadas, né? Quando ela percebe que está sendo testada, ela pode começar a sabotar os próprios pais, né? Dando respostas erradas, né? A criança percebe isso, então os jogos que nós criamos é uma forma dos pais conseguirem ver o aprendizado da criança e a criança também se divertir aprendendo. Grande abraço! Que comece a suave revolução.